acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Beber é um ato de confraternização e sociabilidade muito comum entre os brasileiros. Segundo o Centro de Informações sobre a Saúde do Álcool, o consumo anual médio per capita no Brasil é de 8,7 litros. Mas se beber pode ser bom e prazeroso, que admirador de um bom drink nunca acordou no dia seguinte com aquele gosto de guarda-chuva na boca e o pensamento de que nunca mais vai colocar uma gota de álcool no organismo? A ressaca é uma resposta do organismo humano, que alerta quando o corpo está intoxicado pelo álcool. Para relembrar que, como diz a marchinha de carnaval, cachaça não é água não. Por isso foi criado o Dia da Ressaca, celebrado anualmente 28 de fevereiro no Brasil. Algo bastante simbólico, principalmente na época de carnaval. Pena que esse ano essa ressaca vai vir antes do carnaval. Para explicar um pouquinho pra gente o que acontece no corpo de quem bebeu e dar mais detalhes sobre o assunto, a gente está aqui com um hepatologista do Hospital Evangélico de Vila Velha, Fabiano Furlan. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar de fígado na beira do carnaval. É uma responsabilidade. Já teve ressaca, doutor? Já é especialista no assunto? Não. E juro, não tem nada a ver com a própria especialidade em si. Eu sou motorista da rodada com muita facilidade. Assim, o álcool, para mim, tem aquele momento da confraternização, mas ressaca, não. Nunca tive, até porque não dei muita chance para ela acontecer também. Tem a galera que é imune, né? É ressaca. Eu. Aí, ó. Tenho bons amigos. Eu bebo, às vezes, mais do que a outra pessoa que está me acompanhando e acordo no outro dia, a única coisa que eu sinto é sede. E mais nada. Faz sentido a sede na ressaca, né? Então, assim, algumas pessoas, e isso é provado pela ciência, geneticamente tem uma predisposição maior para ter ressaca ou não. É de acordo com o grau de metabolização do álcool dentro do seu fígado. Tem gente que acelera o processo, tem gente que retarda o processo. Quando a gente consome álcool, a gente engole o álcool, ele tem todo um caminho para percorrer no nosso sistema digestivo até, de fato, a sua absorção. Tudo aquilo que a gente come passa primeiro pelo fígado. Então, o álcool ele é metabolizado ali em produtos mais tóxicos e depois, com a inteligência do corpo, em produtos menos tóxicos. Qual que é o problema? Às vezes a sobrecarga de álcool é tão grande que a pessoa não dá nem tempo do fígado fazer o serviço dele. E é como se esse álcool extrapolasse para a corrente sanguínea. Aí atinge a cabeça, atinge a pele, dá aquele rubor, daquela tontura, que vai evoluindo para o pileque, para a felicidade, né? Daqui a pouco dá até uma depressão do sistema nervoso central. E essa depressão do sistema nervoso central que é o que preocupa no ato de beber, né? Antes da ressaca, que é onde tem o coma alcoólico, é onde a coisa fica perigosa. Isso daí, na verdade, é durante o ato da bebida. Depois, é porque tem muitas pessoas, igual você falou, eu não tenho ressaca e eu bebo, às vezes, a mesma quantidade do meu parceiro, da pessoa que está bebendo ali comigo. Tem gente que sente esse tremor, essa tontura, esse rubor e para por ali, entende? Não dá nem chance da ressaca acontecer. Outra possibilidade junto com isso, além dessa intoxicação de fato direta do álcool, quantas vezes você vai ao banheiro depois do primeiro copo de cerveja? Dizem que quando você vai a primeira vez, acabou, você abriu a torneira e vai toda hora a noite toda. Exatamente, o álcool põe água para fora. E é essa desidratação, esses íons que vão embora ali também que dão a ressaca. Por isso que você sente sede quando você acorda no outro dia, depois de uma festa. E por isso a recomendação da água também. Sempre, 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 sempre. Então, assim, duas maneiras que a gente tem, já dando uma receitinha, duas maneiras que a gente tem de começar a evitar a ressaca, ou pelo menos deixá-la de uma maneira mais branda. Atrase a absorção do álcool. Beba água, coma alguma coisa, intercale com bebidas não alcoólicas, porque tudo isso vai atrapalhar a absorção. Não quero fazer nada disso, Fabiano. Quero beber álcool do jeito que eu bebo. Então, pelo menos beba água, para que aquilo que o álcool mandar para fora, você vá repondo de alguma maneira. Ou tem algumas bebidas isotônicas. Você pode fazer uso... Água de coco. Água de coco, por exemplo, que não é água pura, mas tem íons, tem alguma coisinha ali que pode fazer esse papel de reposição. E aquela velha máxima do evite ressaca, mantenha-se bêbado.
Funciona? Eu prefiro evite ressaca, beba com moderação. Se você me perguntar, eu falei para algumas pessoas que eu viria aqui hoje, falei assim, mas como que você vai falar de ressaca? Eu falei, vou mandar o povo beber menos, porque só assim para eu de fato prevenir a ressaca. E de fato é isso, não tem receita. Mas se você puder pegar leve, deixa aquele exagero para os momentos em que isso é, de certa maneira, permitido. Tem uma festa, tem um aniversário, tem a formatura do sonho do curso da faculdade. É momento de extrapolar. Mas todo sábado, como eu conheço pessoas, talvez isso seja um pouco exagerado demais. É também pensar o tipo de ambiente também, porque no carnaval você tá na rua, você tá no sol forte, pega aquele bloco que você já tá 40 graus na rua, no bloco você pode pôr mais uns 10. Exatamente. Então também tem a perda de água do próprio ambiente. Exatamente, você dá outras vias para que essa perda de água aconteça. Então, assim, tem que se hidratar, gente, ainda mais nesse calorão que tá fazendo aqui. Então, assim, tem que se hidratar, né? Eu acho que depois do beber com moderação, eu colocaria o hidrate-se abundantemente para poder evitar a ressaca. E aí vale mais a água com gás, sem gás. Na rua que é mais fácil de encontrar do que a água de coco, às vezes. Mas água. Beba água. Isso que é o mais importante. A preferência pelo gás, pelo sem gás, isso vai de gosto pessoal. Se você tiver aquelas bebidas coloridinhas isotônicas ou até água de coco, é uma preferência maior. Mas hidrate-se abundantemente. Misturar bebidas pode piorar o mal-estar? Na verdade, misturar bebidas, te faz beber mais, incrivelmente. Porque, assim, algumas pessoas comparam destilado com cerveja. Sempre a maior comparação, até em consultório, em qualquer lugar que a gente senta para conversar. Não tem um melhor, um pior. Então, se a gente pensa que, assim, ninguém consegue beber cachaça na mesma quantidade de cerveja, por exemplo. Então, quando a gente bebe uma cerveja, a gente tende a compensar em quantidade o teor alcoólico daquela cachaça que em uma dose, às vezes, equivale a 3, 4 latinhas, entende? A essa mistura, você pode dar aportes diferentes de álcool para o corpo. Então é como se o seu corpo estivesse ali conseguindo levar a onda da cerveja, o seu fígado está conseguindo metabolizar e de repente você dá um susto nele jogando mais álcool de uma cachaça, de um destilado, de um drink que você teoricamente não está acostumado a beber. E isso pode dar uma sobrecarga. Tirando que os destilados eles têm outras composições além da cerveja, ervas, misturas, que o próprio drink ali, né, a pessoa pode fazer. E isso atrapalhar ou acelerar a absorção de álcool. Então, de fato, misturar a bebida sempre pode ser pior, assim, sempre pode ser pior. E o drink tem a questão do que tem um gelo ali que vai ainda se dissolvendo aos poucos. Então, assim, você também consegue dar uma controlada nesse álcool de acordo com o tempo que você também vai esperando ali aquele gelinho derreter. E aí vem a sabedoria de beber drink. Porque eu tenho amigos que bebem drink igual bebem cerveja. Você deixa ali a taça do vinho, da Perol, de alguma coisa assim para ele bebe no mesmo ritmo de beber uma cerveja. O gelo pode influenciar, claro, você dilui, é aquilo que eu falei, atrapalha a absorção do álcool de alguma maneira. Se aquele gelo ali tá fazendo, às vezes pode, mas os copos térmicos estão aí para atrapalhar tudo aquilo que a gente está falando, né? Nesse calorão, cada praia que você vai, cada um tem seu copo térmico, aquele gelo fica eterno ali dentro. Então, não conte tanto com gelo. Beba água, vai intercalando com outras coisas ali, que eu acho que é uma opção até um pouco melhor. E aí você falou também desse drink de você saber beber. Isso vale para qualquer bebida, né? Porque a gente fala muito, principalmente os destilados, a tequila, por exemplo, que é um pouco mais forte. Se você não souber beber, antes mesmo de estragar da ressaca, você já faz um estrago no próprio dia, né? Então, tem que saber beber cada uma das bebidas que são afetadas no seu dia, né? E, além disso, saber reconhecer os próprios limites também, né? Eu acho que quando você tá naquela fase da adolescência, que você vai descobrindo, você vai sendo influenciado talvez de uma maneira um pouco mais fácil por quem tá perto de você, você vai na onda. Beber, se você não bebe, você é o erradão, você é aquela pessoa fora do grupo. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando um pouquinho mais de experiência e a gente vai escolhendo melhores momentos. Que isso é até o que eu falo no consultório. Eu não sou uma pessoa contra a bebida. Eu
vivência, eu não tenho tanto apego, mas não sou uma pessoa contra a bebida, eu só acho que muitas das vezes ela ocupa um espaço muito grande na vida das pessoas, por N motivos. Houve casos já de pessoas que bebem por rotina, pessoas que bebem para afogar suas mágoas, pessoas que bebem para esquecer problemas, cada um tem seu motivo. Mas assim, no geral, que a gente possa dar para a bebida o espaço correto que precisa ocupar na vida. Um momento de celebração, um momento ali que está com os amigos. Só que tem gente que bebe, por exemplo, todos os dias porque simplesmente saiu do trabalho, porque está estressado, porque eu mereço. Todo mundo tem essa frase, né? Eu mereço. Né? Esse eu mereço faz arranja muito problema na minha vida às vezes. Então assim, nem sempre você merece. Nem sempre você pode se dar a esse luxo de beber. Aquele número cabalístico de até aqui eu posso beber, a partir daqui vai me dar problema. Esse número não existe. O que eu sempre falo? Beba do jeito mais saudável que você imagina, que você julga para a sua vida e vai acompanhando com o médico. Vai vendo se esse estilo de vida está te trazendo algum problema ou não. A dica é sempre quanto menos melhor. Beba com moderação, como diz as maiorias das propagandas. Vamos lá. Dicas para evitar ressaca. Além da água, da alimentação, tem alguma outra? Eu acho que assim, isso também varia muito de acordo com os sintomas. Então, eu tenho amigos, pacientes é ótimo, né? Amigos, quase pacientes também, né? Que assim, parece que foram atropelados pós-ressaca, né? Não levantam da cama, vomitam demais. Tem gente que só sente aquela dorzinha de cabeça. Então, assim, muitas das vezes, alguns pacientes tomam remédios para não ter ressaca. Vou te dizer que a maioria desses protetores de fígado que são vendidos a rodo na farmácia não tem a menor utilidade. Nunca prescrevi, nunca me foi instruído prescrever nada disso daí. Aquele, por exemplo, que você toma um antes e um depois? Nada. Aquele after, não sei o quê. Aquele que você sacode e bebe. Aquele que tem gosto de tangerina do não sei do quê. O das pílulazinhas, aqueles que vêm nos potinhos. Então, assim, nada disso tem evidência científica de melhora. Dito isso, alguns medicamentos, por exemplo, analgésicos, até anti-inflamatórios, remédios para evitar vômito, para evitar tontura, podem ser usados não necessariamente para evitar, mas durante esse processo da ressaca. Então, se você sabe que é uma pessoa que tem muita tontura, que tem muita náusea, experimente tomar antes de ir, entende? Antes de ir para o bar. Tome alguma coisa ali para evitar esse enjoo, deixe um copão de água na beira da cama, deixa um comprimido ali do mesmo remédio, porque vai que precisa, vai que você já chega com sintoma, mas dá preferência para o copão de água e dorme. Muitas das vezes essa é a medida necessária para a pessoa não ter ressaca. Se não funcionar, depois toma o quê? O analgésico? De acordo com os sintomas. Talvez um analgésico, talvez um remédio para vômito. Eu fico com essas classes medicamentosas porque todo mundo cai, como a gente disse, nesses protetores do fígado, tudo mais. Eu prefiro que a pessoa tome um analgésico, eu prefiro que a pessoa tome um remédio para vômito, que tem mais familiaridade. Mas eu vou te dizer, tome isso com um copão de água. Provavelmente a água vai te ajudar muito mais do que esse monte de remédio que vai só abrandar o sintoma. Água, muita água. Antes, durante, depois... O tempo inteiro. O tempo inteiro, independente se for beber ou não, né? Independente. Nesse calorão, meu filho. E agora, pro carnaval, dica pra quem vai acompanhar o desfile das escolas ou quem vai exatamente curtir o bloco de carnaval, o que a gente pode tirar dessa nossa conversa aqui para poder curtir tranquilo, sem dor de cabeça, afinal de contas, são 7 dias de festa e ninguém quer perder um dia de festa para ressaca. Então, assim, eu acho que um bom planejamento daquilo que você vai fazer nesses 7 dias é um bom começo, né? Eu acho muito difícil, apesar de conhecer pessoas que teriam essa capacidade, de você se afundar no álcool 7 dias seguidos. Na minha concepção, isso é inviável, incompatível com a vida quase, entende? Mas eu não conseguiria nem um dia, talvez. Mas um bom planejamento, se você sabe, primeiro, você vai estar exposto, como que eu posso dizer, os riscos da vida. Então, você vai para a rua,
Se você beber demais, você pode se tornar uma pessoa suscetível a assalto, a qualquer tipo de violência, a pegar um carro e bater em alguém, matar alguém, misericórdia. Então, assim, você pode pôr a sua vida em risco. Então, acho que essa é a primeira lição. Não estou bebendo em casa, eu estou bebendo na rua e eu posso me tornar agressivo, alguém pode ser agressivo comigo e eu coloco a minha vida e quem está perto de mim em risco. Segundo, se você está num ambiente um pouco mais controlado, talvez seja esse o momento de extravasar. Perto de amigos, na chácara que alugou, naquela casa que sempre quis ir na beira da praia, mas que tá com pessoas que sabem que se acontecer alguma coisa, elas vão te proteger ali dentro, entende? Faça boas escolhas, essa é sempre a dica. Eu quero que todo mundo se divirta muito no carnaval. Eu quero que as pessoas assim, extravasem e aproveitem, porque a gente já sofre tanto, né? Já tiram tanto da gente ao longo do ano. Ter um pouquinho de divertimento não faz mal para ninguém. Mas a quarta-feira de cinzas vem. Então, assim, não se entregue tanto assim no carnaval, porque a quarta-feira de cinzas vem, o ano vai começar em definitivo a partir de março e a gente tem que colocar para render. Então, assim, faça boas escolhas. Mas sempre o carnaval não é uma boa escolha. Você faz isso atrás de um bloco, um caminho que você não faria num dia normal nunca. Faça, se divirta, vá atrás do trio até o pé da bolha, entende? Mas... se você puder... É porque, muitas das vezes, a pessoa acha que só tem um jeito de viver. Eu só vou aproveitar o meu carnaval se eu ficar muito bêbado todos os dias. E nem sempre é assim. Então isso, às vezes, é até uma brincadeira que eu faço no consultório com os pacientes. Experimenta viver de outro jeito. Experimenta não usar aquele momento que você bebe com álcool. Experimenta de outra maneira, sai com seus amigos e não bebe. É porque muitas das vezes a gente precisa dessa terapia de choque porque a gente vai numa rotina, num modus operandi de viver que a gente só acha que só dá para viver desse jeito. Abre o leque, começa a olhar em volta que você percebe que nem sempre o seu divertimento, a sua felicidade tem que estar atrelado ao álcool. Eu não é simples falar isso na beira do carnaval, eu juro pra você. Mas eu acho que é um bom exercício. Não precisa ser um churrasco, uma cerveja na praia. Pode ser um biscoito Globo e um mate, por exemplo. Pode, por que não? Aqui no Carnaval de Vitória, que a gente tem aqui nos desfiles das escolas de samba, eu já saí 8 horas da manhã de lá completamente sóbrio. Não vejo motivo nenhum, eu adoro ver o desfile e tudo mais. Então eu acho que tem maneiras muito legais de você aproveitar. Mas experimentem não usar álcool quando todo mundo acha que você vai usar. E assim a gente vai encerrando esse episódio. Quero agradecer aqui ao Dr. Fabiano Furlan, que está aqui. Passa as redes sociais, como é que a galera te encontra mais dicas também. Eu tenho um Instagram, vou te dizer que eu não sou a pessoa mais ativa no Instagram, mas podem mandar mensagens que eu sempre respondo, que é DR Fabiano Furlan, e lá sempre vai rolar pelo menos um storyzinho, eu prometo, de uma dica de hepatologia. E na beira do carnaval, se preparem. Tá certo. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção também, apresentação de Carol Boeri, direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço, aproveitem o carnaval com consciência e até a próxima. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.